Bom, já está gravando. Boa tarde a todos, então, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro do projeto Boas Práticas em Sala de Aula, esse semestre de 2020 com foco em ensino à distância, ensino remoto. Hoje a gente tem a alegria de compartilhar essa sessão com a professora Patrícia Guarnieri. Ela vai conduzir, vai fazer a sua apresentação. E o tema de hoje é redes sociais e aprendizagem. Tá? Lembrando que essa é uma realização do Núcleo Docente Estruturante, do Departamento de Administração da UNB. Então, em nome de todos os professores do NDE, eu dou boas-vindas. A gente está gravando esse encontro e ele vai ser disponibilizado mais tarde no canal do YouTube. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a professora Patrícia. E, enfim, Patrícia, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o convite. Valeu. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Obrigada por estarem aí com a gente, né, por assistirem e participarem conosco. Agradeço ao NDE, ao professor Diego em especial, né, pelo convite. É um prazer. E parabéns pela iniciativa. Acho que é super importante. Bom, eu vou dividir minha tela com vocês para a gente apresentar algumas imagens, algumas coisas que a gente tem feito, né? E depois, assim, eu acho que as perguntas, se vocês se sentirem à vontade, a gente pode fazer durante a minha apresentação, porque eu acho que algumas dúvidas fazem mais sentido quando são respondidas no momento que estão sendo que surgem, né? Então, fiquem à vontade para me perguntar, para fazer algum comentário, tá ok? Então, vou dividir minha tela agora com vocês. Todos estão vendo? Sim? Sim. Sim? Então, legal. Vamos lá. Bom, o tema que o professor Diego propôs, né, e o NDE também propôs para que eu apresentasse para vocês, é redes sociais e aprendizagem. Então, aqui hoje, mais do que apresentar, né, conceitos e apresentar teorias, a gente vai fazer um relato de experiências, né, do que a gente tem feito. Na verdade, o uso das redes sociais ela não começou durante a pandemia, né? A gente já fazia o uso delas antes da pandemia do Covid-19. Então, assim, já tem mais de 4 anos assim que a gente usa nas aulas, então a gente vê que tem surtido bastante efeito, né? Então, vou apresentar para vocês algumas coisas que a gente tem feito, tem algumas imagens, né? E alguns projetos. Para começar, é importante dizer que hoje, na era em que a gente vive, né, multimediática, a competência docente ela requer atributos e requisitos específicos para a produção do conhecimento. Dentre esses atributos e requisitos, a gente pode dizer que os docentes têm que ter técnica, têm que ter atributos intelectuais, cognitivos, relacionais, sociais e políticos, didático e pedagógicos, metodológicos, de liderança, empresariais e organizacionais, principalmente considerando que o nosso curso é um curso de administração, então ele é muito aplicado, né? Então a gente tem que tentar variar e integrar os alunos aquilo que eles vão encontrar depois no mercado de trabalho. As mídias sociais, as redes sociais, elas são uma realidade, não tem como a gente fugir. Eu, por exemplo, eu não proíbo os meus alunos de usarem o celular em sala de aula. Eu acho que nem tem como, hoje em dia, a gente proibir. A única restrição é quando a gente tem avaliação mesmo, né? Quando a avaliação é sem consulta, é individual, e aí realmente eu peço para eles deixarem os celulares desligados ou dentro das suas bolsas, enfim. Mas é complicado proibir eles, hoje em dia, de utilizarem as redes sociais. Ao mesmo tempo, eu acho que o professor, hoje em dia, ele encontra muito mais dificuldades para ensinar do que os professores antigamente. Então, na minha época em que eu fazia faculdade, lá entrei em 96, terminei em 2000, o conhecimento ele era mais restrito, né? A gente não tinha uma disseminação de materiais pela internet, a gente mal tinha internet, né? Porque a internet era discada naquele tempo, você tinha que esperar lá até a meia-noite para não pagar uma fortuna, né? De conta telefônica. Não eram todas as pessoas que tinham computador. Eu lembro que eu fui comprar meu primeiro computador quando eu estava no meu 3º ano, e foi com o intuito realmente de fazer minha monografia. E até mesmo para a compra de livros, a encontrar materiais era mais restrito. Por exemplo, periódicos científicos, que é algo que hoje eu uso muito em sala de aula, acho que a maioria dos colegas também usam.
era uma coisa mais restrita, você tinha que ir na biblioteca, aqueles periódicos eles eram impressos, né? Estavam lá os exemplares impressos na biblioteca. Então, a gente não tinha a mesma quantidade que nós temos hoje. E, por outro lado, quem detinha o conhecimento, muitas vezes, né, mesmo não tendo um poder econômico muito alto, mas que se obrigava a adquirir livros e periódicos, enfim, e meios para obter esse conhecimento, eram os professores. Então, a gente tinha aqueles professores que eram detentores do conhecimento. Os alunos, por outro lado, para que eles acessassem esse conhecimento, primeiro, eles dependiam dos professores, para que os professores indicassem os caminhos, informassem quais eram as obras básicas e as obras importantes, representativas, que até hoje a gente continua fazendo isso, né? Nós servimos como facilitadores. E aí dependia da boa vontade do aluno de ir até a biblioteca e consultar esses manuscritos, consultar esses exemplares para que tivessem acesso ao conhecimento. Por outro lado, era mais fácil saber o que era confiável e o que não era confiável, porque a gente tinha uma biblioteca física onde os materiais confiáveis estavam, né? Não que a gente não tenha hoje, a gente tem também, mas é mais complicado da gente ver os alunos consultando essas obras fisicamente, né? Com exceção de alguns. A gente vê que o acesso, a profusão de materiais hoje em dia na internet faz com que os alunos prefiram, até mesmo pela facilidade, né, pelo acesso, enfim, a consultar esses trabalhos e esses materiais online. E aí o que acontece? Nós, como professores, a gente tem que enfrentar essa realidade e estar preparados, porque, por exemplo, você está lá apresentando a tua aula e se o aluno está com o celular dele, o computador dele ali conectado à internet, a qualquer momento ele pode falar, professora, mas isso que você está falando não é bem assim. Acabei de ler um artigo no site tal, acabei de ter acesso ao livro que está escaneado em algum lugar ou que está disponível como e-book online, e isso que você falou não é bem assim, eu acho que você está errada. Ou você sabe de um novo conceito, ou de uma nova ferramenta, ou de uma nova estratégia que foi lançada ontem, ou tipo algumas horas atrás, a respeito desse conteúdo que você está ministrando. Então, assim, o professor ele tem que estar, por outro lado, muito preparado. Acho que assim, essa profusão de materiais e esse acesso à informação muito mais rápido faz com que a gente esteja mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se colocar perante o aluno não como aquele detentor de conhecimento total. A gente tem que mostrar para o aluno que a gente também não sabe tudo, né? E que a gente está sempre disposto a aprender e sempre disposto a buscar informação caso a gente não conheça aquele assunto, aquela novidade ali naquele momento. Então, realmente, a gente é desafiado em todos os momentos na sala de aula com o uso da internet, com o uso das redes sociais. E isso é uma realidade, acho que não tem como a gente voltar atrás. Eu acho assim que as redes sociais, quando elas utilizadas na educação superior como ferramenta de apoio pedagógico, elas vão contribuir de várias formas, né? Para ampliar a construção do conhecimento, para impulsionar a troca de informações, até mesmo para desenvolver um espírito mais crítico no aluno, de saber avaliar o que é confiável, o que não é confiável, quais são os materiais que ele pode consultar, que ele pode ter como base e o que ele não pode. Transformam as informações disponibilizadas em conhecimento, pluralizam esse conhecimento, inovam metodologias e também, que é justamente o foco da nossa fala aqui hoje, né, da nossa conversa, facilitam o processo de formação do sujeito frente ao ensino e aprendizagem, né? Então, a gente consegue fazer com que eles aprendam de uma forma diferente, né? A gente sabe que em sala de aula, quando nós temos só aulas expositivas, aulas mais teóricas, muito se perde nesse processo, né? Os alunos acabam não detendo todo aquele conhecimento que a gente muitas vezes demorou tanto tempo para ler, leu tanta coisa, né? Demorou para preparar os slides, as apresentações, para desenvolver material, e muito daquilo se perde. Então, a minha busca nos últimos anos tem sido sempre de tentar variar um pouco a didática para que a gente possa diminuir cada vez mais as aulas teóricas e para poder buscar fontes alternativas de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, né? Não que a teoria não seja importante, é lógico que e ela precisa existir. A gente vai ter momentos em que ela tem que existir. Só que a gente pode variar essa forma de passar a teoria, né? Essa forma de reter essa teoria, fazer com que o aluno se interesse mais e trazendo para o dia a dia dele, que é justamente as mídias sociais, né? Então, o novo modelo de se fazer educação, ele vai redefinir os espaços, né? Que hoje não são mais só presenciais, físicos, né?
pensando aí no contexto antes da pandemia, né? A gente tinha os ambientes físicos, hoje nós estamos só nos ambientes virtuais mesmo, não tem outra alternativa, né? Mas demanda do profissional docente uma maior agilidade, habilidade em saber lidar com essas interfaces todas, com diferentes mídias, diferentes recursos, diferentes plataformas, com a gestão do conhecimento que se dá de uma forma diferente, né, do que normalmente é feito quando o ensino é só presencial, e com a destreza de operacionalizar esses diferentes espaços midiáticos em substituição à sala de aula tradicional, né? Então, a gente precisa realmente desenvolver novas capacidades, novas habilidades para lidar com todas essas mudanças. Então, ensinar utilizando as redes sociais é um desafio, desculpem, eu estava tentando puxar aqui a imagenzinha para o outro lado. Ensinar utilizando as redes sociais, ela vai requerer, né, a ruptura dos paradigmas historicamente construídos, né, que normalmente a gente tem um professor que detém o conhecimento e o professor vai passar ali vai realmente considerar que aquilo é pronto e acabado e o aluno vai ficar ali de uma forma passiva, escutando o que a gente tem a passar e vai confiar totalmente no que a gente diz. Não estou dizendo que por ser um paradigma é o que deve acontecer, não, mas até mesmo os alunos, eu tenho visto, eu tenho reparado agora nesse novo contexto que a gente está vivendo, que os alunos têm esse paradigma muito enraizado de que o professor tem que dar aula teórica, tem que dar aquela aula expositiva e que eles vão estar ali de uma forma mais passiva, né? Quando você muda, e eu vejo isso porque nas minhas disciplinas eu tenho dinâmicas bastante diferentes e tento mudar bastante, eu vejo que alguns alunos ficam um pouco resistentes. Mas, professor, por que fazer tudo isso? Por que a gente não faz a aula mais tradicional? Então, muitas vezes, não é só uma resistência do próprio professor em fazer uma exposição tradicional como ele estava acostumado a fazer antigamente, mas também é uma resistência do aluno de aprender de uma forma diferente, de uma forma em que ele é mais protagonista do que simplesmente acompanha de uma forma passiva todo aquele conhecimento. Então, a gente tem que direcionar esse novo olhar do conjunto de saberes, né? O professor permitir ser questionado, e como eu falei para vocês, com as redes sociais e com a internet ali, durante as aulas, a gente é muito mais questionado, né? Combinar atividades individuais e coletivas de forma recíproca e interativa, porque é assim que acontece no mercado de trabalho, é assim que acontece depois que eles se formam, e porque a gente vai estar sempre sujeito a novos questionamentos, novos conhecimentos e novos desafios aí na nossa tarefa, né, de ser docentes, de ser facilitadores para a obtenção do conhecimento. E aí surgem as mídias sociais, né? Então aí eu listei para vocês as principais, né? A gente tem o Facebook, que é uma das maiores, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, o Twitter, o Pinterest, o Snapchat, o WhatsApp, o Facebook Messenger. E ainda posso citar Blogger, Telegram, Mendeley, ResearchGate, Academia.edu. Né? Então, no Facebook a gente pode usar ele postando textos e também imagens e vídeos, né? E em alguns grupos a gente pode até anexar documentos. No Instagram a gente já tem restrição que são só imagens, né? Texto a gente pode colocar na descrição, na bio, no Instagram, mas a gente tem uma certa restrição. O LinkedIn, ele é muito direcionado para carreira e para negócios, então é uma rede social diferente, você tem os mesmos recursos praticamente do Facebook, mas você tem um perfil de pessoas diferentes. Então, normalmente, quem está querendo ficar mais visível para conseguir emprego, para conseguir uma oportunidade de estágio, vai para o LinkedIn. YouTube, todos conhecem que é para postar vídeos. Twitter são aquelas mensagens curtas, né? Pinterest é imagem. Snapchat, se eu não me engano, são vídeos, eu não uso. O WhatsApp, todos nós, hoje em dia, a gente substituiu totalmente as ligações, né, chamadas pelo WhatsApp. Facebook Messenger é parecido com o WhatsApp. O Blogger é um momento em que você pode, né, você pode fazer o blog, postar textos, enfim, assíncronos. Telegram também é o substituto do WhatsApp. O Mendeley além de ser um software que gerencia referências, também é uma rede social para pesquisadores, onde você pode seguir pesquisadores, você pode ter grupos de discussões, você pode seguir as principais publicações, né? ResearchGate, também similar ao Mendeley, e o Academia.edu também são redes sociais mais relacionadas a pesquisadores, onde vocês podem compartilhar materiais, enfim.
E qual que é a importância hoje das mídias sociais, né? A gente pode traduzir isso em números. 3,48 bilhões de usuários ativos no mundo, 3,25 bilhões acessando as mídias sociais pelo celular, que é o meio mais utilizado hoje em dia. 95% da América do Norte e 73% da América do Sul são conectados às redes. E a gente tem aí 140 milhões de usuários ativos no Brasil, que representam 66% da população. Então, a gente não pode desconsiderar a importância das redes sociais. Alguém quer fazer algum comentário? Posso prosseguir? Fiquem à vontade. Bom, então aqui, né, uma imagem das principais redes sociais que a gente tem. E agora eu vou relatar um pouquinho para vocês como têm sido as minhas experiências com as disciplinas utilizando as redes sociais. Na disciplina de logística organizacional, que é uma disciplina obrigatória, aqui a gente usa muitos textos e materiais de blogs, então tanto os blogs de outros autores como também os blogs que eu tenho. A gente utiliza o WhatsApp para pesquisa em sala de aula e para comunicação, né, interação entre alunos, quando a gente tem trabalhos em equipes, por exemplo. Principalmente agora no momento da pandemia, né, a única forma de interação tem sido as redes sociais, então a gente usa o WhatsApp para esse trabalho em equipe, mas a gente fazia isso também quando nós tínhamos aula presencial. Utilização do YouTube para busca de conteúdos, material adicional para realização de estudos dirigidos, dinâmicas de grupo e pesquisas em salas de aula. E, além disso, eu tenho trabalhado aí nos últimos semestres em substituir uma das provas, uma das avaliações, né, que a gente tem uma avaliação que é dissertativa, individual, sem consulta, que é nos primeiros meses do curso, e depois a gente tinha uma outra avaliação que era objetiva, né? E aí eu tenho substituído essa última avaliação pela elaboração de materiais, através desses sites. Oi, Francisco. Tudo bom? Tudo bem, e você? Obrigada pela presença. Nada, tá ótimo, tá muito bom, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Legal. Pode falar, Francisco. As monitoras da disciplina de comportamento organizacional criaram um grupo de WhatsApp e aí eu queria saber de você se você estabeleceu algum código. Antigamente falava regra de netiqueta, né? Se você, como que foi? Se você estabeleceu isso com os alunos, porque de início começou a funcionar muito bem, mas a gente está passando as semanas aí, está todo mundo ficando de saco cheio, né? Porque eles ficam postando coisas que não têm, não tem relação, Como é que foi estabelecer esse código, essas regras com eles? Bom, primeiro eu explico, coloco os monitores como administradores também do grupo, né? Normalmente eu tenho de 3 a 4 monitores. Alguns semestres eu tinha 2, mas assim, eu tenho aumentado a quantidade porque justamente pela utilização das redes sociais eu preciso de apoio dos monitores. Então, a gente tem lá cerca de 3 a 4 monitores e eles são administradores do grupo junto comigo. E aí, na primeira aula já, a gente apresentando o plano de ensino, já fala também da utilização das redes sociais, que as redes sociais elas são focadas para o desenvolvimento da disciplina, que não podem postar materiais que não sejam relacionados, né, à disciplina, e que se postar, os administradores do grupo vão primeiro dar uma advertência, depois vão começar a excluir, até, né, enfim, dar uma advertência que eu digo não no sentido de penalização, é no sentido de advertir, olha, não é legal postar isso, vamos manter o foco. Então, a gente tem esse trabalho maior de monitorar, né, de fazer todo esse controle. Mas eu trabalho muito com o grupo do WhatsApp. Então, isso aí não está contido no plano de ensino, isso aí foi averbado com eles, né? Foi averbado, isso. Tá. No momento em que eu explico o plano de ensino, normalmente eu já explico sobre as redes sociais também e faz né, enfim, esse contrato meio verbal a fim de que eles tenham aí uma etiqueta, né, uma eu postura, mesmo não estou no né? grupo, não. Eu vou passar para elas essa recomendação. Eu mesmo não estou no grupo, não, porque eu não consigo acompanhar o ritmo, não. Eu sei que, assim, eu vou dizer para vocês que é difícil, porque, assim, os alunos acham que porque você está no grupo do WhatsApp, eles podem mandar mensagem meia-noite, enfim. Então, eu me educo eu mesma, porque, assim, eu tenho um pouco de ansiedade quando eu vejo mensagens não respondidas, tanto no WhatsApp, como no Facebook, como também no e-mail.
E eu falei assim, mais fácil responder logo, que eu já elimino isso. Só que aí eu estou me educando para educar os alunos de que tem um horário que a gente vai responder somente naquele horário, né? Joia. Obrigado. Mas realmente dá trabalho, viu, Francisco? Porque assim a interação é bem maior, né? Eu acho que coisas que eles talvez ficam meio tímidos de perguntar pessoalmente, quando você está no grupo do WhatsApp ou no Facebook, eles ficam mais livres para perguntar. Então, assim, a interação é muito, muito maior. É assim, mensagem o dia inteiro. Eu sei. Elas que me relataram que começou bem e agora está degringolando um pouquinho, né? Mas talvez até pelo fato de que você não está no grupo. Eles pensam assim, são só alunos no grupo, então eu posso nem estarei. ter mais liberdade. Obrigado. Eu sempre estou ali, puxando a orelha deles. Boa, legal, Tá bacana, te joia. admiro, legal. Não, imagina. Bom, e daí, como eu falei para vocês, tenho tentado substituir, né, a segunda avaliação por materiais pela utilização aí desses sites como Canva, PictoArt, Adobe Spark para elaboração de conteúdo em forma de infográficos ou vídeos. Então, os alunos passam de uma postura mais passiva de consumir materiais que já estão prontos para produzir materiais da disciplina, para que a gente possa depois postar na rede social. Por exemplo, se a gente for postar no Instagram, não tem como a gente postar texto. Então, um infográfico, um vídeo, ou até mesmo um banner, ele é mais consumido, né, nessas redes sociais. Aí tem os formatos para cada rede social. Então, o conteúdo que seria cobrado na avaliação, eu divido as turmas em grupos, e normalmente para essa última são duplas, e daí cada dupla tem a responsabilidade de elaborar um material de um conteúdo da disciplina para que a gente possa depois disseminar esse conhecimento, né? Isso é uma prática que eu tenho visto que tem sido usada por muitas empresas, por exemplo, como a Ambev, até mesmo a Controladoria Geral da União, alguns outros, Ministério da Saúde, em vez de produzir um relatório em texto, eles produzem um infográfico, porque a população tem preferido uma informação que é um pouco mais palatável. A gente só tem que ter o cuidado para não perder a confiabilidade daquela informação e não simplificar demais, né? Então, a gente tem usado essas estratégias aí na disciplina de logística organizacional, dentre outras que não tem a ver com as redes sociais também, né? A disciplina que, sem dúvida, usa mais redes sociais é a disciplina de logística de eventos, que, na verdade, é a disciplina de tópicos, né? Tópicos contemporâneos em administração da produção, logística organizacional e gestão de sistemas de informação. Essa é uma disciplina que eu oferto todo ano, que tem 2 créditos, e que esse semestre, especificamente, eu não estou podendo, né? Enquanto eu estava afastada para o pós-doc, eu não pude ofertar, mas estou acompanhando esse semestre a Bárbara Vieira, que está aqui também assistindo, a gente assumiu a disciplina, a gente está trabalhando juntas. Mas, assim, as primeiras 2 edições da Semana Acadêmica, a gente fez sem a utilização de redes sociais, sem a utilização de uma disciplina. Então, quem que organizava, né? Quem cuidava de toda a parte da logística do evento, aquela parte mais operacional? Era eu e normalmente o pessoal da secretaria e até meu marido entrava no jogo, né? Carregando as coisas e ficar trabalhando com a gente. Depois, na terceira edição, que eu tive essa ideia de criar a disciplina e envolver os alunos na organização. Então, por que a gente envolve os alunos na organização? Para que eles possam, na prática, aprender o que é organizar um evento, e aí eles vão conhecer todas as 3 fases, que é pré-evento, trans-evento, que é durante, e o pós-evento. Ou seja, eles pegam na disciplina, primeiro, a parte teórica do que são essas fases, e segundo, eles colocam a mão na massa e realmente organizam o evento, né? E aí, no primeiro ano que eu ofereci essa disciplina, a plataforma que eu estava usando para ter a interação com os alunos era o Moodle, né? O Nosso Aprender. Mas foi um desastre, assim, foi terrível, porque os alunos, assim, eu divido os alunos em equipes, né? Então, por exemplo, tem a equipe de inscrição, equipe de comunicação e divulgação, equipe de criação, equipe de patrocínio, equipe de apoio aos workshops, equipe de apoio às mesas redondas, equipe de apoio às palestras, né? Então, tem várias equipes de arrecadação de campanhas de solidariedade. E aí, o que acontecia? A partir do momento que eu elaboro as equipes, eu delego atividades. E para delegar as atividades, eu preciso que os alunos tenham uma resposta mais rápida, uma interação muito mais ativa, né, comigo.
E aí, porque a gente não tem muito tempo, né? Considerando que a disciplina é ofertada no segundo semestre e que o semestre começa em agosto, em setembro a gente já tem que estar com o evento pronto. Então, primeiro que a gente tem que começar antes, informalmente, lá em junho a gente já começa a fazer tudo isso, né? E daí, uso novamente as redes sociais para convidar os alunos para participar. Aí, os que se matriculam foram os que já estavam trabalhando já no início, antes do semestre. E aí, a partir do quinto ano, né, da quinta edição, eu comecei a usar o Facebook para interagir com os alunos. Então, assim, funcionou super bem. Tem sido, assim, muito legal. E agora, com a pandemia, o WhatsApp tem sido uma mão na roda, assim, porque a gente não tem mais encontros presenciais. Então, a comunicação pelo WhatsApp tem sido essencial. A gente resolve tudo muito mais rápido, né, pelas redes sociais. Se não fossem as redes sociais, a gente não conseguiria ter feito. Né? Esse ano, por exemplo, o evento vai ser todo online e inicialmente a semana universitária tinha sido cancelada, suspensa, né? A gente pensou que eles iriam prorrogar e, no fim, mantiveram a data. Então, a gente teve menos de um mês para fazer tudo. Se não fossem as redes sociais, a gente não teria conseguido, né? Então, o que a gente utiliza, né? A gente utiliza o blog, a plataforma Blogger, o WordPress, porque a gente tem o blog do evento e também a gente utiliza textos e materiais de outros blogs. A gente utiliza o Facebook como grupo de interação, que é onde eu divido as equipes e aí todos os alunos vão lá e de acordo com as suas habilidades, eles escolhem qual equipe eles querem participar. E aí nas postagens, depois eu vou mostrar para vocês, tem a descrição do que é cada equipe, e aí eles escolhem participar. Depois a gente escolhe um líder para essa equipe, e a preferência é sempre por algum aluno que já tenha participado de uma edição anterior. E esse líder, normalmente daí, cria um grupo no WhatsApp para interagir mais proximamente com todos os alunos. E aí depois a gente cria um grupo com os líderes e aí esse ano com os líderes e a Bárbara, para a gente interagir. Então a gente diminui um pouco o meu escopo de interação com os alunos. A gente interage com os líderes, e os líderes interagem com o resto das equipes. E teve anos em que a gente teve 80 alunos na disciplina. Então, assim, é muito aluno, é muita interação, né? Então, bem legal a gente trabalhar dessa forma. E no grupo do Facebook, além de tratar, né, todos os detalhes aí da organização, que são ali né, internos e que a gente discute somente com os alunos da organização, a gente faz também enquetes. Então, quem escolhe os temas que vão ser apresentados na semana acadêmica são os próprios alunos, que eu acho que é o mais adequado, porque a semana acadêmica é para eles. Então, os temas que a gente coloca ali em votação são temas que foram sugeridos na edição anterior, e aí a gente faz uma enquete no próprio Facebook e os alunos votam para a gente decidir quais serão as atividades dessa edição, né? E eles também podem sugerir novos temas, inclusive são eles que conseguem palestrantes e conseguem pessoas para ministrar também as palestras. Tira a carga do professor, né? Então, assim, não fica lá só nas minhas costas conseguir palestrante, conseguir materiais, conseguir temas. Os alunos ajudam muito nesse sentido. Além disso, é claro, a gente tem os professores que tradicionalmente também participam, né? Como o Diego, como o professor Francisco, que todas as edições têm ofertado as atividades, né? Que são já tradicionais. A gente utiliza, então, como eu falei para vocês, o WhatsApp para interação, e os alunos também são responsáveis por fazer a gestão das redes sociais. Então, na semana acadêmica, a gente tem o Blogger, que é como se fosse o site do evento. A gente tem a página do Facebook, a gente tem o Instagram, né? Então, os alunos é que vão alimentar essas redes sociais, são os alunos que vão programar, então eles têm que planejar, eles têm que criar, eles têm que usar a criatividade deles, eles têm que ver quais são as melhores formas de comunicar, eles têm que fazer análise da performance, do atingimento, do alcance das publicações, né? Então, assim, eles treinam a capacidade de escrita, o trabalho em equipe, a liderança, que é a questão dos líderes das equipes, o planejamento, enfim, existe uma série de habilidades e competências que são ali abordadas durante a disciplina, né? E para criar os materiais também eles acabam usando, né, a utilização de sites como Canva, PictoArt, Adobe Spark para elaboração de conteúdo e as redes sociais, né, tradicionais para a divulgação desses conteúdos. Aí a gente tem a outra disciplina, que é a disciplina de EPA, né, Estudos e Pesquisa em Administração, que é a disciplina mais relacionada ao grupo de pesquisa, e também a gente usa basicamente as mesmas mídias, né, textos de materiais e blogs, WhatsApp, Facebook, né, nós temos o grupo também no Facebook,
E aí, inclusive, no grupo do Facebook eu posto também tarefas, né? A gente estabelece prazos. E eles também usam as redes sociais para a gente disseminar o conhecimento. E, por último, tem o projeto PIBIT, né? Que começou esse ano, que é do podcast Eu Quero Saber, né? Que é o podcast já por si também é uma mídia social, né? Que tem os áudios, né? A gente está tentando divulgar a ciência, tudo aquilo que a gente pesquisa no departamento de administração, em uma linguagem mais simples, mais descomplicada para as pessoas leigas na sociedade e que estão um pouquinho distantes da universidade. Então, os alunos também, novamente, os alunos e professores que têm participado, têm exercitado as capacidades de comunicação, né? A capacidade de como simplificar, mas não simplificar, descomplicar, eu diria, não simplificar, descomplicar a linguagem acadêmica sem simplificar demais, porque a gente não pode perder também a seriedade da teoria do que a gente pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar trazer a linguagem da academia para uma linguagem mais simples e que seja acessível para a sociedade, mostrar para a sociedade qual é a contribuição das pesquisas que a gente faz. Então, novamente, a gente usa, né, para interação, por exemplo, tem alunos que foram selecionados no PIBIT, que eu nem conheço, que a gente trabalha, eu e a Solange trabalhamos mais diretamente, a gente tem 4 alunos de PIBIT, 2 conseguiram bolsas e 2 não. E tem alunas que a gente interage desde o início do ano que eu ainda não conheço presencialmente, mas a gente é muito próxima, porque a gente interage muito pelo grupo do WhatsApp, né? Então, tem funcionado super bem. E também, novamente, utiliza os sites para fazer as artes, para divulgar, né, as redes sociais, e tem funcionado super bem também. E aqui é um exemplo, né, que eu trouxe para vocês. Esse é o exemplo do grupo do Facebook que eu uso na disciplina de logística de eventos, né? Então, vocês vejam que eu posto, né, ali como, por exemplo, equipe de palestras, lives e mesas redondas, né? O que é a equipe, qual é o líder, né? E os alunos que queriam fazer parte podiam comentar. Então, assim, comparando com a plataforma anterior, que era o Aprender, assim, multiplicou demais o nível de interação. Assim, é uma coisa que eu não tenho como comparar. Simplesmente o que acontecia no Aprender. Os alunos não olhavam as postagens, mesmo que o Aprender mandasse aquela mensagem automática que chegava no e-mail, eles não olhavam, professora, eu não vi. Daí eu cobrava, mas está atrasado, vocês teriam que ter entregue. Mas eu não sabia, não fiquei sabendo, eu não olho muito o Aprender, sempre aquela historinha de sempre, né? Então, na rede social você tem como marcar os alunos, né? Então, eles já recebem uma notificação e aí eles se obrigam a responder. E aí, usa também, eu sempre procuro usar imagens, né? Como vocês podem ver nessas postagens, para chamar mais atenção. Essa última figura é a figura da enquete, né? Então, vocês vejam que aí os alunos, a gente lançou alguns temas que foram sugeridos pelos alunos e eles aparecem quem foi que votou, quem foi que interagiu, quem está comentando, quem visualizou. Então, no grupo do Facebook, eu tenho várias ferramentas para analisar a participação dos alunos, né? Coisa que eu não tenho tanto no Aprender. É claro que o Aprender, ele mostra, né, quantas vezes o aluno visualizou tal arquivo, mas, assim, eu acho que fica muito mais dinâmico quando você faz pelo grupo do Facebook. Então, multiplicou ali a interação. Eu acho, assim, que exponenciou muito a interação dos alunos e facilitou muito, deu maior agilidade, deu maior interatividade. Eu acho que, sem dúvida, é a forma mais adequada para a gente interagir nessa disciplina especificamente. Não sei se no caso de vocês, mas, assim, para nós tem funcionado muito bem, né? Então, esse grupo ele é fechado, ele é privado. Para entrar no grupo, a gente tem que aprovar. E aí, normalmente, eu coloco mais alguns administradores e os alunos têm respeitado muito, viu, Francisco? Não postam coisas que não têm relação. Apesar deles terem total liberdade para postar, eles não postam coisas que não têm relação com o conteúdo. Eu não sei se pelo fato de eu estar lá e não sei se talvez isso coíbe um pouco, mas e às vezes eu tenho que dar uma chacoalhada. Pessoal, vamos comentar, estou esperando, e aí, não vão participar? E outra coisa que eu faço também nessa disciplina é que 10% da nota é um seminário que a gente faz com os artigos que a gente pega em blogs sobre o conteúdo, que tem a ver com a teoria. 20% da nota é com relação à participação das redes sociais. Então, por exemplo, esses comentários, essas visualizações, as curtidas, os compartilhamentos para divulgar o conteúdo faz parte desses 20%. Entendem? Participação também nas reuniões.
Então, isso força também, porque a gente acaba sempre tendo que vincular uma nota, né? E o restante é a participação do evento mesmo, né? A organização do evento em si. Aqui é a Patrícia, página... Oi, pode falar, Diego. aproveitar Ah, não, aqui. é o Denner. É o Denner ou o Diego que tá falando? É o Diego. Ah, é que Ah, bloqueou, tá. tava congelado. Beleza. A professora Maria Amélia levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. A E joia, antes de pode... passar a palavra para ela, a minha pergunta é bem rapidinha. Você acessa as suas imagens por algum site específico, algum banco de imagens específico? Sim, tenho um banco de imagens, agora me esqueci o nome, mas depois eu posso passar para vocês. Mas tem um tem Free Digital Photos, que é um que a gente usa, que é com PH o Photos. Uhum. E acho que, se eu não me engano, é Pixabay, se eu não me engano. Então, não tenho certeza, mas depois eu confirmo com vocês. Pixabay é um que tem imagens free que você pode utilizar. Tem a opção também de você comprar as imagens, que são as imagens mais legais, sempre são pagas, mas tem a opção de você pegar as gratuitas. E se você quer um formato numa resolução maior, é Pixabay, certeza. Você pode também comprar. Mas aí eu pego essas imagens, a gente pega sempre em sites que tem essa possibilidade de pegar gratuitos. Beleza. Bom, professora Maria Amélia, por favor, faça a sua pergunta. Obrigada, Diego. Patrícia, algumas dúvidas aqui. Você, no Facebook, você cria um grupo para cada disciplina que você dá e os alunos se inscrevem no grupo, eles não precisam ser seus amigos no Face, só se inscrever no grupo, é isso? Ou você controla, como é que você controla quem está se inscrevendo no grupo? Isso, eu crio um grupo para cada disciplina, para organizar, né? Tá. E aí os alunos podem pedir para entrar no grupo sem ser meus amigos. Então, eles podem, não tem problema. A gente daí vai ter o trabalho da moderação, que são os administradores, para aprovar, e a gente daí faz essa confrontação com a lista de matrícula, né? Quem foi matriculado efetivamente, que sempre tem pessoas que não tem nada a ver que pedem para entrar. Então, isso é um cuidado que tem que ter, né? E alguns acabam me convidando para ser meus amigos, eu acabo aceitando também. Facilita até a questão de marcação, mas você pode marcar mesmo as pessoas não sendo teus amigos, você consegue marcar eles nas postagens. Ah, ok. Tá bom. Obrigada, Patrícia. Legal. Bom, aqui ainda dessa disciplina de logística de eventos, só para mostrar para vocês que a gente tem aí a página, a fanpage, né, que é a página da Semana Acadêmica de Administração, que a gente tem mais de 800 inscritos, e tem também o Instagram. Então, como eu falei para vocês, quem administra essas páginas são os próprios alunos. Eu sou a administradora do site e coloco os alunos como editores. Então, facilita, porque aí eu posso, se eu colocar como administrador, eles podem até excluir a página, tá, gente? Então, tem que ter esse cuidado também das funções administrativas, né? Então, a fanpage, ela está vinculada ao meu perfil e ela tem as funções administrativas que você pode colocar. Então, o editor, ele vai conseguir postar, vai conseguir responder as mensagens privadas, vai conseguir responder os comentários, mas ele não consegue fazer alterações na página. Isso é bem importante também. Principalmente porque a gente tem essa rotatividade, né, do aluno que está no semestre, já no outro ele não está mais, né? Então, essas páginas a gente tem a interação. Uma coisa que a gente estava discutindo no grupo hoje é que, com a pandemia, diminuiu demais a interação dos alunos nas redes sociais. Por exemplo, eu administro a minha página do ADM, né? Então, quando eu postava coisas da semana acadêmica na página do ADM, eu tenho como ver quantas pessoas visualizaram, quantas se engajaram. As que se engajaram são aquelas que curtem, aquelas que compartilham. Quantas compartilharam? Então, por exemplo, os anos anteriores, quando a gente postava uma divulgação de um evento da semana acadêmica, início das inscrições, a gente tinha lá 600 visualizações, 800 visualizações, 100 curtidas. Esse ano a gente não teve 100 visualizações e teve pouquíssimas curtidas. Então, a gente aí saber qual é o motivo é um pouco complicado, né? A gente pode achar, não, eles estão migrando do Facebook para o Instagram. Isso tem acontecido. Muita gente não interage mais pelo Facebook para interagir com o Instagram. Por que Instagram? Porque o Instagram é mais fácil, né? O Instagram tem imagem. Então, eles não precisam se dar o trabalho de ler, né? Então, assim, eu já tive mensagem de alunos reclamando, não, mas
o grupo do Facebook do ADM tem muita coisa, eu não consigo acompanhar as postagens. Eu falei, pessoal, se vocês não conseguem acompanhar uma rede social, me diz o que é que vocês conseguem. A gente precisa que vocês acompanhem, porque como é que vocês vão se informar sobre o curso, né? Se vocês não acompanham minimamente uma rede social. Ah, mas é que nas postagens do Facebook tem texto. Sim, porque realmente tem coisas que tem que ter texto, né? Então, tem isso, a gente atinge algumas pessoas e não atinge outras. Então, assim, a gente tem visto que o Instagram realmente está pegando mais o público. Mas hoje eu tive relato da aluna que o Instagram também está caindo demais, assim, a interação. Então, pode ser porque os alunos estão desmotivados por causa da pandemia e não estão querendo acompanhar nada, né? Hoje, por exemplo, um aluno que está no grupo dos calouros veio me relatar que os calouros não sabiam da semana acadêmica, porque normalmente como é que a gente faz presencial? A gente divulga nas redes sociais e a gente passa nas salas dos calouros, né? O Diego deve lembrar já que a gente sempre passa nas turmas de introdução à administração, principalmente para chamar eles, olha pessoal, semana acadêmica é assim, vocês ganham créditos, o evento é gratuito, vocês se integram no curso, vem conteúdos que não são abordados em sala de aula, né? Uma forma de conhecer os professores. Então, assim, a coordenação também normalmente vai nas salas de aula e a gente elaborou uma apresentação que tem as redes sociais do ADM, as redes sociais da CADM, e esse ano não teve nada disso, né? E assim, a gente pensou, enfim, não sei, a gente não pensou muito nisso, né? Eu não tinha pensado muito nisso. E aí o aluno veio falar, os calouros não estão sabendo. E aí, rapidamente, eu fiz um vídeo para postar no grupo dos calouros do Facebook que o CA abre todos os semestres, porque é a única rede social que eles não estão nem na página do ADM, então eles não estão sabendo o que está acontecendo. Então, eu fiz um vídeo chamando eles para a semana acadêmica, explicando algumas coisas do curso. Então, e tem o evento de acolhimento também, né, que o NDE sempre fez. Então, assim, tudo isso foi muito prejudicado por causa da pandemia. Então, a gente teve que resgatar esses alunos. Bom, esses são, né, aí tem o blog, que é esse aqui, né, que a gente coloca mais informações, inclusive fixas, né, com relação a texto, como participar da organização, etc. E aí, da disciplina de EPA, que é a disciplina do Geologs, né, que é do grupo de pesquisa. A gente tem um grupo do Facebook onde a gente interage, e é lá que eu posto as tarefas para o pessoal, dou os prazos, dou feedback, inclusive, né? E aí a gente tem a interação dos alunos da graduação, com os alunos do doutorado, com os alunos do mestrado, com os alunos de PIBIC, que ainda não estão fazendo TCC, com os alunos que já fizeram PIBIC, com os alunos que já são egressos do ADM, que vão ficando no grupo. Então, é bem legal o grupo do Facebook também. Também é privado, e aí tem como anexar materiais, tem como comentar, enfim, tem como fazer enquete, né? Tem todas essas funcionalidades. Então, o grupo do Facebook é bem utilizado. Além disso, tem o grupo do WhatsApp para resolver coisas mais urgentes. Por exemplo, meninas, saiu o resultado do PIBIT, a gente precisa do termo de compromisso que vocês assinem e coloquem no site do PROIC. Então, vai pelo WhatsApp. Tudo aquilo que é mais urgente vai pelo WhatsApp. E a gente tem também o blog, e os alunos atuam também produzindo conteúdo para o blog, né? Principalmente os mestrandos e doutorandos. Quando eles publicam um artigo, eu peço para eles desenvolverem um texto para a gente divulgar as publicações no blog, né? Então, isso também faz com que eles exercitem a capacidade de descomplicar um pouco a pesquisa deles, trazer para uma linguagem um pouco mais leiga. Então, tem funcionado bem também, né? E aí, do podcast, né? Também a gente tem a fanpage do Facebook, a gente tem o Instagram. Nesse caso, a gente tem o Twitter também. E aí a gente, né, faz toda a integração com semana acadêmica, ADM e podcast. A gente compartilha uma coisa, né, todas as coisas em todas as redes sociais. São os parceiros, né? Então a gente divulga. E a mesma coisa, né? Na fanpage a gente divulga, né, as notícias, na fanpage do Facebook, alguma coisa que tem mais texto, no Instagram são mais imagens, no Twitter são aqueles textos curtos também, né? Que atingem inclusive seguidores diferentes. Essa aqui é a página do Anchor, que é onde a gente grava e disponibiliza os podcasts, e depois o Anchor, ele distribui em todas essas plataformas que vocês estão vendo ali, ó, que é o Spotify, o Apple Podcasts, o podcast do Google, o RSS. Então, automaticamente, o Anchor já distribui para essas outras, né?
Então, a gente também tem seguidores aqui. E também as pessoas têm como comentar, têm como seguir. A gente consegue visualizar a estatística de quantas pessoas que ouviram o podcast, por qual plataforma eles ouviram, para ver qual que é mais eficiente. E a gente tem o Twitter também, né? E, por fim, o blog também, né? Então, a gente replica as informações, só que aí um aprendizado para os alunos que eu acho bem interessante é eles aprenderem a analisar qual é o tipo de comunicação que tem que ser feito em cada mídia social, porque cada mídia social vai requerer uma habilidade diversa, né? Então, por exemplo, o Instagram vai requerer pessoas que façam arte aí naquelas plataformas gratuitas que a gente usa, né? Canva, PictoArt, Adobe Sparks. Então, a gente precisa de uma arte, precisa de uma pessoa mais criativa e que tenha uma linguagem mais direta, né? A gente não tem texto. Já no Facebook, precisa de um pouquinho mais de texto. No blog, é mais texto ainda. No Twitter, você incentiva a capacidade de sintetizar a informação em uma frase curta, né? E tudo isso tem toda a capacidade. Aí tem a questão de planejamento. Qual é o momento em que você tem mais acesso nas redes sociais? Por exemplo, no Instagram, dependendo do dia da semana, você tem mais acessos, né? Quais são as formas mais eficientes que têm tido mais repercussão? Então, todos esses elementos a gente consegue trabalhar com os alunos nas redes sociais, né? E aí, só para finalizar, pessoal, eu trouxe para vocês alguns exemplos de materiais que os alunos desenvolveram nas disciplinas, tá? Infográficos, cartazes, folders, memes. A gente tem para a semana acadêmica, a gente usa meme, porque é a linguagem da moçada, né? Então, há umas 3 semanas acadêmicas atrás, eu falei, pessoal, eu vejo que vocês se comunicam por memes. Eu não sei fazer meme, eu não sei identificar qual que é o meme do momento, mas vamos fazer meme para chamar a atenção do pessoal da semana acadêmica. E aí coloquei os alunos para fazer isso, entenderam? Então, eles fazem. E até cartilhas, né? Então, esses aqui são exemplos de infográficos, né? Esses primeiros 4 são da disciplina de logística. Então, eles vão pegar o conteúdo da disciplina e que a gente cobraria em prova e vão fazer um infográfico, que daí tem que ter a união de imagem com texto, o mínimo de texto possível, mais imagens, né? A gente tem que conseguir sintetizar um corpo de conhecimento, uma imagem mais palatável. Esse último é da Semana Acadêmica e do GOP, que são os eventos que a gente está organizando agora. Então, o infográfico dá para fazer naquelas plataformas, Canva, PictoArt, Adobe Sparks e outras também, né, que muitas são pagas. Aqui são os cartazes que o pessoal tem feito para a Semana Acadêmica, né? Então, assim, esses aqui são das edições anteriores, da 7ª e da 6ª. Então, também nessas mesmas plataformas, eles têm como fazer os cartazes para divulgar. A gente faz um cartaz para cada atividade. Se fosse eu a fazer, eu não teria essa capacidade. Então, assim, eu preciso dos alunos para fazer. Eu acho que chama muito mais a atenção de todo mundo quando você tem uma imagem que é bem informativa, né? Aqui são os exemplos dos memes dessa edição, né? Então, eles acabam normalmente vendo os que são mais conhecidos, os que são aí mais atrativos, né? E aí a gente começa, antes de divulgar mesmo a inscrição e as atividades da programação, a gente começa divulgando os memes para chamar atenção. Pessoal, a semana acadêmica está chegando, né? Se preparem. E por último, a gente teve aí esse produto da 6ª semana acadêmica, que foi a cartilha, né, de saúde mental, elaborada pelos alunos para os alunos, né, também, que foi do Setembro Amarelo. Então, são exemplos de materiais aí que a gente faz para divulgar realmente em mídias sociais, né? É isso, pessoal. Oi. O professor José Márcio levantou a mão, vou passar a palavra para ele. Pode falar, José. Oi, Patrícia. Oi, Zé Márcio. Obrigado pela apresentação. Obrigada a você pela presença. Excelente. E eu que agradeço. Bem-vinda de novo ao departamento, ao UNB, ao Brasil, né? Uma epopeia foi a saída, a estadia e a chegada. Eu acompanhei todas as etapas e é inacreditável. Quase não chego. É inacreditável. Bem-vinda, estamos muito felizes que você esteja aqui. Patrícia. Obrigada, eu também estou feliz de estar de volta. Ok. Patrícia, a minha pergunta está ligada aos interesses do departamento, porque o sistema de redes que você está criando e está gerenciando, eu acho fantástico.
e a gente está entrando em, quer dizer, em novos horizontes. Eu acho que tem algo que nos ajuda bastante, que é a gente está dentro de uma universidade grande, com uma marca muito boa, muito reconhecida. Então, isso tem um potencial de ajudar bastante a gente construir uma rede de relacionamento boa. A minha pergunta é, vale a pena, mas eu noto que as redes e o material que você tem desenvolvido está muito focado nos alunos de graduação, que é nosso público principal. Então, acho que é bom. A minha pergunta é se em algum momento valeria a gente atender algum público ligado, principalmente à gestão pública, a um público mais corporativo, que é um público também que a gente pode e deve atingir. Minha pergunta é se é um bom momento, se devemos fazer, ou se a gente deve aguardar um pouco mais para frente. Olha, Zé Márcio, eu tenho acompanhado, assim, eu vejo que o público, assim, mais corporativo e também de órgãos públicos, eles têm interagido mais no LinkedIn. Eu tenho a minha conta pessoal no LinkedIn e eu uso bastante. Esses dias eu fiz um grupo do PPGA, a gente tem os alunos lá, os egressos, até para facilitar a obtenção de informações, né? Quando a gente sempre tem a necessidade de alimentar a plataforma Sucupira com informações de egressos, né? Então, a gente acabou criando esse grupo do LinkedIn no PPGA para ficar mais fácil, para manter contato e também para obter essas informações dos egressos. Assim, eu vejo que tem mais aderência com essa tua sugestão o LinkedIn. Eu acho que o Facebook é uma coisa assim que não é muito séria, as pessoas acabam postando coisas assim, enfim, discussão política, memes e essas coisas assim mais do cotidiano. Ah, fui no restaurante, minhas férias, fotos pessoais. Então, assim, eu vejo assim que tem sido mais isso. Já no LinkedIn, eu vejo que a linguagem é diferente. Dificilmente você vê discussão política, dificilmente você vê imagens de situações aí da vida pessoal da pessoa, né? Normalmente você vê ali, fui promovido a tal posição, publiquei um artigo, tem os acadêmicos também, publiquei um artigo, eu tenho usado o LinkedIn, inclusive, para divulgar as produções científicas também. Então, assim, eu acho que esse propósito que você sugeriu, eu acho que ficaria mais aderente ao LinkedIn, né? Então, eu vejo, assim, por exemplo, o pessoal da ADM, que é da empresa Júnior, está em peso no LinkedIn. Inclusive, eles usam aí a conexão com a gente, professores, para pedir recomendação, né? Para postar quais são as aquisições deles de cursos, de treinamentos, enfim. Eu vejo que tem mais isso. E, inclusive, eu tenho vários contatos que são do governo, né? Que muitas vezes, assim, a gente atinge para divulgação de eventos, que são eventos mais profissionais, né? Então, eu acho que essa rede seria um pouco mais adequada para esse fim. Se você tiver interesse, a gente tem como criar um perfil do ADM lá, né? Teria condições, sim. Patrícia, é o Diego. Uhum. Oi, Diego. Eu estou tentando organizar aqui, né, as inscrições para o pessoal que quiser fazer comentário e perguntas. Então, por exemplo, o professor Rodrigo levantou a mãozinha. Eu vou pedir para o pessoal que quiser se inscrever, faça o mesmo, tá? Então, levanta a mãozinha e aí eu direciono a pergunta para a Patrícia. Agora, antes de passar a palavra para o professor Rodrigo, só aproveitar o gancho, porque tem a ver com o que o professor Zé Márcio colocou. E é o seguinte, você enxerga as redes sociais como uma porta de entrada da UNB para um público externo e mais amplo? Você já percebeu algum retorno seu inesperado, assim, a partir das suas redes sociais direcionadas mais para as suas atividades? Bom, pelo blog eu já recebi convite para palestra, para entrevista, né? Eu já recebi pelas inserções no blog, não tanto pelo blog que eu mantenho com os alunos, mas eu tenho outros blogs de logística reversa, que é um blog que eu fiz quando eu estava no doutorado. Então, assim, eu recebo muito convite para entrevista, enfim, para participações em outras coisas, até mesmo para ministrar palestra, pelo blog, né? No LinkedIn, eu já tive convite de pesquisadores para fazer parceria, inclusive do exterior, não só do Brasil.
para fazer parceria, escrever artigos juntos. É claro que nem todos a gente pode considerar, que a gente não, né, enfim, não sabe, é meio complicado, né? Escrever junto com uma pessoa que você não conhece. Mas, assim, e pelo Instagram, a gente tem tido, assim, por exemplo, do caso do podcast, a gente tem tido, assim, várias pessoas mandando mensagem para a gente começar o Instagram. Eu fui em alguns perfis que são para o Enem, por exemplo, que um dos nossos públicos são os alunos de ensino médio, né, do podcast, além dos alunos da UNB e também empresários. Então, a gente foi, por exemplo, no perfil do Enem e convidou várias escolas públicas e alunos do ensino médio para seguir. Então, a gente teve já, por exemplo, várias mensagens que chegaram de pessoas ligadas a escolas públicas, dando sugestões de tema, pedindo auxílio para determinada situação, sugerindo, né, melhorias. Então, a gente tem tido, assim, alguma repercussão na sociedade, sim. O Facebook já é um pouco mais difícil, porque o Facebook, ele é privado, quem vê tuas coisas, eu pelo menos deixo, né? Apesar de eu não postar muita coisa pessoal, mas eu deixo as publicações restritas aos amigos. Então, eu não tenho tanta repercussão ali. Mas nos blogs e no Instagram, eu tenho, e no LinkedIn também, eu tenho tido mais repercussão. Acho que é uma forma de integrar a sociedade, assim, sabe? A gente mostrar o que a gente tem feito na universidade para outros públicos que estão fora da academia também. Eu acho que isso é bem interessante. Bacana. Bom, eu vou passar a palavra, então, para o professor Rodrigo. Fica à vontade, Rodrigo. Oi, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pela tudo presença. Jóia. Imagina, parabéns pela apresentação, né? Parabéns pelos trabalhos nas disciplinas. Obrigado, né, também em nome do departamento, como o Zé já falou, né? Essa ação que vocês estão fazendo, parabéns aí ao professor Diego, também aos alunos que ajudam, muito importante para o departamento, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre justamente fenômenos que não são exclusivos das redes sociais, mas são típicos das redes sociais, né? E como eu queria saber se você já teve experiência, já aconteceu alguma vez com você, né? Sim ou não, e também queria saber como que você lida, né? No caso de já ter acontecido, que são basicamente assim 3 problemas que eu poderia falar agora, né? Que é a questão de fake news, né? Como eu disse, não é um fenômeno exclusivo, mas é típico de rede social, né? Questão de plágio, né? Então, o ambiente onde é muito mais fácil, né, as pessoas conseguirem copiar trabalhos e atribuírem a si mesmas, né? E também questão de identidade, né? Que são porque as redes sociais são ambientes totalmente anônimos, né? Onde a pessoa pode se passar por qualquer um, tal. Então, assim, eu queria saber como é que você lida com isso, né? Porque dada a importância de tudo que você falou, né? As redes sociais é uma ferramenta que veio para ficar, né? Eu acho que do ponto de vista pedagógico também, todas as disciplinas onde ela couber precisa ser usada, né? Então, é uma coisa que a gente não tem realmente muita escolha. A gente vai estar lidando, isso vai estar cada vez mais inserido. Então, além assim dos potenciais que você destacou muito bem, queria saber como que você lida com esses fenômenos típicos, né? Que acabam sendo problemas que a gente também não tem muita escolha, né? São coisas que a gente tem que lidar, né? E que, enfim, ameaçam bastante aí a credibilidade das redes, né? Essas 3 questões. Como que você lida e se você já teve alguma experiência com isso? Patrícia, eu só acrescentando uma questão do Rodrigo, que é um problema que nós já enfrentamos aqui no departamento também, um quarto problema, que é a grosseria e a ameaça nesses grupos sociais. Nós tivemos esse problema aí e foi o professor Rodrigo que administrou magistralmente a questão, certo? Bom, primeiro com relação às fake news, né? Como as redes sociais, normalmente sou eu que posto, ou os alunos, a gente filtra, primeiro para não disseminar, né? Mas aí, às vezes, acontece do conteúdo ser um pouco mais polêmico, né? Por exemplo, a gente evita de postar coisas de política, né? Primeiro, a gente não posta nada de política. As questões de saúde também a gente evita, porque, né, hoje em dia está meio difícil.
Né? Então, assim, a gente acaba divulgando projetos, por exemplo, da UNB. Então, primeiro, trabalhar com os alunos a questão da confiabilidade das informações. É importante falar sobre fake news, principalmente agora, e ensinar eles a filtrarem o que é ou não, né, fake news. Tem que ter um trabalho forte de moderação também das redes sociais, o que acaba gerando um trabalho bem pesado para o professor e também, no caso, né, se a gente tem monitores, os monitores também têm que ter isso muito presente, né, a moderação. Mas, às vezes, acontece, por exemplo, da gente postar, por exemplo, esses tempos atrás, a gente postou uma matéria na página do ADM de um projeto da UNB que falava da vacina, né, da Covid, que falaram que a UNB estava começando a testar, enfim, né, e aí tem aquelas pessoas, os haters da internet, que vão lá e comentam e falando que essa vacina é chinesa, eles estão querendo instalar o vírus na gente, etc, né. Aí, dependendo do teor, né, que isso tem a ver também com a questão da agressividade que o José Márcio falou, né, dependendo do comentário da pessoa, a gente responde de uma forma educada, mas se a pessoa já descamba para agressão e para ofensa e também sem classe nenhuma, a gente acaba excluindo o comentário, né? A gente tem que moderar, tem que ficar de olho, né? Na página do ADM foram raríssimas as vezes em que eu tive que excluir comentário, né? No Instagram a gente não teve casos, não. Mas, assim, existem, por exemplo, a gente teve casos alguns semestres atrás de alunos que foram bem agressivos nas redes sociais e que aí gerou aquela discussão. Eu, né, também, como é aluno e assim, a gente tem que responder, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando ser, assim, bastante... ter um pouco de autoridade, não autoritarismo, mas autoridade, no sentido de mostrar o outro lado também para o aluno, né? E, assim, isso acaba te dando um pouco mais de trabalho, você tem que ter tempo e tem que pensar bem no que você vai responder, porque no meu caso eu estava respondendo em nome do departamento e não eu como pessoa física, né? Eu, Patrícia, mas sim o departamento. Então, assim, dificulta principalmente para a questão da moderação e aí tem que tentar avaliar o que vale a pena responder, justificando, e o que não dá para responder, que você tem que simplesmente excluir e bloquear a pessoa, né? Então, o trabalho da moderação é bem importante, tanto para ver o que vai ser postado, o que vai ser postado em resposta, para lidar com a questão da agressividade, e também de alunos que muitas vezes de perfis fake, né? Que normalmente acontece. Uma vez só na página do ADM, desde 2011 que eu administro, na época que eu peguei a página do ADM tinha 100 seguidores, hoje tem 3.500. Então, assim, a gente não tem tido problema com relação a isso, sabe? De perfis fake. Teve uma vez só, e foi na época das eleições, né? E a UNB teve uma diretriz instruindo os departamentos para não postar nada sobre eleições, né? Até mesmo agora na eleição da reitoria, o que eu postei na página do ADM? Eu postei as propostas de todos os candidatos e os convites para os debates, mas a gente não postou coisas assim a favor de um candidato ou outro, porque seria, né, meio, enfim, né, uma coisa parcial. Então, a gente evita assuntos mais polêmicos e se restringe a divulgar informações, primeiro, que a gente checa para ver se não são fake news, que não tem um viés, assim, um pouco complicado, e assim, tem que moderar muito, ficar de olho, né, ativar as notificações, para que quando haja algum caso desse tipo, a gente já agir no sentido de não deixar aquilo crescer, né? Porque se você, por exemplo, não modera, aí vai uma pessoa lá e faz um comentário ofensivo, agressivo, aí já vem outro e se anima, e já começa a crescer aquilo, né? E aí fica incontrolável. Então, o ideal é ter esse monitoramento bem estreito. Não sei se eu respondi tudo, Rodrigo. Não, mas perfeito. realmente isso é um problema que a gente enfrenta, sim. Tem que ficar de olho. Essa questão eu achei importante. Achei importante perguntar, né? Porque você que está bem atuante nas redes sociais, e como eu disse, é uma coisa que a gente vai ter agora para o resto da vida, de modo permanente, né? E muitas vezes a gente não pauta os perigos que existem nas redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente tem notícias de campanhas políticas inteiras feitas por robôs. Exato.
E isso é simplesmente uma falsificação da realidade, percebe? Porque pode ser 100 mil robôs, pode ser uma cidade. E usam as informações das redes sociais, inclusive. Porque as redes pode ser sociais uma cidade inteira. nos oferecem a gratuidade e usam os nossos dados, né? Então tem a questão do sigilo, da privacidade das informações, que ele não tem, na verdade, né? Hoje em dia, o simples fato de você concordar, entrar numa rede social, você está fornecendo teus dados. E não é só ali o teu nome, a tua data de nascimento, a profissão. Você por exemplo, eles estão medindo o teu comportamento. Quais são os tipos de postagens que ela colocou? Será que ela está mais depressiva? Então, vou usar essa informação para oferecer produtos que são adequados àquela situação, o humor da pessoa. Ou, ela curtiu mais isso, então eu vou usar essa informação. Então, assim, realmente, a gente não tem mesmo a privacidade das informações. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa profusão de perfis falsos, né? Por exemplo, na minha página o blog de Logística Reversa e Sustentabilidade tem 14.600 seguidores, né? E lá eu tive problema. Lá eu tive muito problema com perfis fake e com pessoas agressivas. Principalmente quando publicava, por exemplo, alguma notícia de queimada na Amazônia, que tem a ver com sustentabilidade, queimada no Pantanal, alguma coisa que, enfim, que vai contra o que... E foi nesse governo. Então, realmente deu um trabalho, assim, eu tive que bloquear eu acho que umas 50 pessoas. Umas 50 pessoas eu tive que bloquear. Mas na página do departamento, não. Assim, das disciplinas também não tive esse problema. A questão da agressividade é um pouco mais antiga, né? Porque gente grossa e sem educação sempre existiu, né? Sim, então, exato. A gente pode um pouco resolver as antigas. Esses problemas mais novos, assim, que de fato ficam um pouco latentes, as pessoas não percebem, né? Que é a capacidade da rede social, da internet ser manipulada, né? Então, acho que isso é muito importante. Hoje, pela primeira vez, ontem, né? Fiquei sabendo agora na disciplina à distância, um aluno plagiou uma sinopse inteira, né? E pela primeira vez numa disciplina que eu já dou há 10 anos na UNB. Né? E quando era presencial não tinha esse problema. Como agora a gente mudou para a distância, eu comecei a recomendar que os monitores, ao corrigirem as sinopses, passassem um antiplágio. Mas na segunda sinopse já caiu. Na segunda sinopse... Eu esqueci de comentar que você também falou do plágio. Eu também. Eu, assim, nas disciplinas, eu sempre falo para eles, nessa aula inicial, que é da apresentação do plano de ensino, eu sempre falo para eles que eu uso software anti-plágio e que, caso eu encontre plágio, a nota é 0. Que simplesmente o aluno está reprovado na disciplina. Nossa. Então, na primeira aula, a gente já coloca isso. E coloca no plano de ensino e faço eles assinarem quando é presencial. E agora, não sendo presencial, a gente fez um vídeo para gravar a apresentação do plano de ensino e deixou isso também, afirmou isso, né? Então, assim, o software anti-plágio é uma mão na roda enorme, né, pra gente. A gente tem que cuidar muito com relação a isso. Por exemplo, os infográficos. A preocupação de ter um plágio nos infográficos, né? Ou de pegar uma imagem, direitos etc. autorais. Exato. Então, a gente sempre tem que fazer uma conscientização dos alunos. Uma coisa que às vezes acontece, por exemplo, esses dias eu publiquei uma mensagem sobre as matrículas num grupo do ADM do Facebook, que eu nem sou administradora, mas eu participo bastante lá para divulgar, porque tem muitas pessoas. E aí veio uma pessoa e falou assim, porque vocês não divulgam as informações adequadamente, os professores são incompetentes, eu não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fui eu para Patrícia mesmo, sem ser eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu discordo de você, porque o nosso departamento de administração é assim, assim, assado, a gente tem as redes sociais, a gente divulgou, se você for na nossa fanpage, você vai ver. Aí eu fui pesquisar sobre ele, não é nem aluno de administração, ele nem estava matriculado na disciplina de administração. Ou seja, a pessoa vai numa rede social para criar atrito, você entendeu? Para alimentar as outras a falarem mal. Então, sempre quando eu vejo uma postagem assim, eu vou lá e desminto. E aí eu coloco o link, enfim. Sempre procuro usar, por exemplo, tem informação da UNB. Então, vamos colocar o link que desmente essa coisa, entendeu? Então, assim, eu procuro fazer assim, responder assim. Não tem tido muitos casos, mas acontece realmente. É uma das desvantagens, né? Eu acho que a internet dá espaço para pessoas oportunistas que não têm um arcabouço de conhecimento e que muitas vezes gostam de disseminar o ódio e agressividade. Então, a gente tem que ficar bem atento mesmo.
Legal, obrigado, Patrícia. O papo tá bom, né? Ah, Mas vamos abrir aí espaço para outras pessoas. Obrigado, tá? Eu vou isso, entrar em obrigada a aula agora às você. 16 horas, tá bom? Tá, boa aula, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, professor Diego de novo aqui. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta que queria colocar para a professora Patrícia? Vou agradecer a Patrícia, né? Porque foi muito proveitoso, viu, Patrícia? Apesar de eu detestar a Obrigada. rede social, mas eu aprendi muito. Obrigada, Eu aprendi Francisco. muito. Legal, Não, parabéns legal. pelo seu envolvimento e seu engajamento. Obrigada, Francisco. Valeu, obrigada. Beleza. Bom, eu queria Diego, aproveitar aqui e registrar a presença. A gente tem um público, né? Além da UNB, a professora Meire Silva, da Universidade Federal do Paraíba, está acompanhando a gente. Seja bem-vinda. Ok? Obrigada pela presença. E tem alguém queria fazer um comentário? era eu, Diego, Carla. Obrigada. Aqui é Meire Silva. Obrigada. Fui convidada pela Josivânia num grupo de estudos que faço parte com ela. Gostei muito. Muito obrigada. Que bom. Obrigada. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda. Carla, por favor, fique à vontade. Obrigada, Diego. Patrícia, parabéns, viu? Que trabalho incrível, fantástico. Faz a gente Obrigada, cara. pipocar de ideias. Obrigada. Eu queria saber, Paty, se você, quando vai divulgar o trabalho dos alunos, esses infográficos, as cartilhas e etc., né? Porque você falou que eles formam um grupo no Facebook privado, né, da disciplina. Isso. Na hora que A você gente tem um divulga, grupo. que cada equipe divulga o seu trabalho, como é que é feita essa divulgação? É no próprio grupo do Facebook privado ou vai para algum outro grupo para o público externo? A gente publica nas fanpages, né? No caso do blog e também nas fanpages do Facebook que são públicas. E aí, nesse caso, a gente sempre coloca a autoria do aluno, né? Tem que deixar isso muito claro, porque muitos esquecem de fazer. Então, a autoria com o nome do aluno e deixamos claro que é um trabalho da disciplina tal, da Universidade do curso de Administração da Universidade de Brasília, né? Então, a gente deixa essas informações no próprio material, né? Porque aí, se alguém for, enfim, plagiar, ela vai ter que tirar essa informação. Aí é falta de idoneidade mesmo, né? Então, assim, porque às vezes, quando você publica numa rede social, se você coloca a imagem e não tem a informação da autoria na própria imagem, às vezes, quando compartilha, ou se você salva a imagem, você perde essa informação da autoria, né? Então, o ideal é colocar num espaço onde não tenha como cortar, né? Por exemplo, se você colocar no rodapé ou no cabeçalho da imagem, pode ser que corte. Então, o ideal é colocar a informação da autoria em um espaço onde, se a pessoa cortar, ela vai cortar uma informação do infográfico também. Não precisa ter muito destaque, mas, né, tem que ter essa informação. Legal, Patrícia, obrigada. Só para te dizer que você já tinha dado essa dica, né, desse tipo de formato de trabalhos, e eu estou adotando na disciplina que eu estou lecionando esse semestre. Então, por isso, minha pergunta é mais de ordem prática, para ver como é que poderia ser implementada essa divulgação. Obrigada pela dica. Imagina, a gente pode, inclusive, se você quiser, depois a gente pode divulgar na página do ODM, a gente pode, enfim, né, colocar, você pode mandar para a gente divulga. E assim, eu acho que os alunos, assim, eu tenho tido um feedback bem positivo dos alunos, que eles estão achando bem legal aprender sobre novas ferramentas, assim, né, transformando o conhecimento em uma linguagem um pouquinho diferente também. Legal, obrigada, viu? Opa. Parabéns. De nada, obrigada. Valeu, Carla, obrigado pela participação. Bom, gente, só informando a professora Meire, o vídeo essa sessão está sendo gravada e ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, tá? Então, depois a gente compartilha. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela resposta. Beleza. Bom, gente, a gente está chegando aí para 1h30 de encontro e, enfim, eu queria já encaminhar o encerramento. Quero agradecer à professora Patrícia.
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, perfeito. Opa, tá, beleza. Então, quero agradecer a professora Patrícia pela participação, né? O material que ela preparou com carinho, cuidado. Dizer que eu fico muito satisfeito com esse encontro, está vingando, né? Então, esse já é o nosso 5º encontro. E aí, antes da gente encerrar, eu passar a palavra final para a professora Patrícia, informar que no dia 30 de setembro, daqui a 2 semanas, a gente tem o nosso 6º encontro. A professora Carla Borges vai guiar esse encontro e o tema vai ser Sala de Aula Invertida e Gamificação. E dizer também que a gente tem, para outubro, mais 2 encontros previstos. A professora Helena Costa e a professora Zigrid manifestaram interesse também em compartilhar suas experiências. Eu só preciso confirmar direitinho com ela essas datas. Mas tão logo isso seja definido, eu vou informar a todos. Tá bom? Bom, Patrícia, é isso. Por favor, o seu recado final. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Diego, né, ao NDE pelo convite, muito bom participar. Acho que essa é uma coisa assim que a gente falava muito no departamento, né, sempre de compartilhar novas metodologias de ensino, novas formas de conduzir as disciplinas, e a gente falava em fazer e nunca saía do papel, né? Então, parabéns para o NDE, né, pelo Diego, para o Diego por colocar isso efetivamente em prática e, ao mesmo tempo, disponibilizar isso em uma forma que a gente possa atingir mais pessoas que não estão necessariamente online, mas que podem assistir o vídeo depois. Acho que isso é fundamental. Então, parabéns pela iniciativa, muito bom participar, um prazer. E agradecer aos colegas aí por estarem prestigiando, né, e participando da nossa conversa. Aprendo sempre muito com vocês, é um prazer trabalhar com vocês. Obrigada pela participação, pessoal. Beleza. Patrícia, eu vou cancelar aqui o seu compartilhamento de tela. Isso, para ok. a gente fazer o encerramento. Isso, ótimo. Dizer, assim, estou muito feliz, foi uma audiência muito qualificada, né? Um abraço a todos os colegas, professores. Estou vendo agora o Denner aqui na tela, o professor Rodrigo, enfim, todo mundo, muito obrigado pela participação. E é isso, então, tá? Eu vou disponibilizar esse encontro lá no YouTube e a gente compartilha mais tarde. Um abraço a todos, espero que fiquem bem pessoal. e se cuidando. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, um abraço. Viagem, Ferreira. Obrigada, Patrícia. Bom te ver de novo. É um prazer rever vocês. Valeu, gente. Tchau, um abraço. Tchau, Patrícia. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada a vocês.